Segundo a Receita, a antecipação do acesso ao programa confere ao contribuinte a possibilidade de verificar as informações necessárias e, se for o caso, levantar documentações que, porventura, sejam necessárias. Então, temos novas regras, quem deve declarar, quem não precisa sequer esquentar a cabeça com a declaração do imposto de renda. Você tem uma MEI? Se você tem uma MEI, será que você precisa fazer a sua declaração do imposto de renda? Então, vamos tentar sanar a maioria das suas dúvidas aqui no Jornal da Band, nessa edição, com a Mirtz Santos, que hoje gentilmente está conosco no Jornal da Band. Mirtz, obrigado por estar conosco. Boa noite. E a primeira pergunta é a clássica. Quem está obrigado a apresentar a declaração? Boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes. Então, as regras mudaram pouquinho. Normalmente, quem está obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Acima, ok? Recebeu rendimentos isentos também, FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia, acima de 200 mil. Houve também uma alteração. Teve receita bruta da atividade rural, que ficou acima de R$ 153.199,50. Quem também pretende compensar prejuízo da atividade rural, tá? Quem teve ganhos de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto de renda, realizou operações em bolsas de valores, de mercadoria, de futuros ou assemelhados, acima de 40 mil. Ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Então, se ele operou na Bolsa com valor inferior a 40 mil, se teve ganho líquido com incidência do imposto, está obrigado a fazer declaração, certo? Se tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens acima de 800 mil, esse valor também foi bastante alterado. Era 300 mil antes, Era né? 300 mil antes. Passou a condição de residente no Brasil, estrangeiro que está no país, chegou até 1º de setembro do ano passado. Qualquer estrangeiro aqui dentro, com mais de 183 dias, é considerado residente. Logo, se esse estrangeiro entrou no país até 1º de setembro, ele está obrigado a fazer declaração de imposto de renda, porque ele é considerado residente. Agora, o que chama a atenção aqui é o primeiro item, trabalhador, né, trabalhando com carteira assinada ou, de repente, obteve um ganho, uma importância que seja superior a 30.639, esse está obrigado a apresentar a declaração. Ah, mas eu vou pagar imposto de renda? Isso depende muito, né, Mirtz? Porque se ele já pagou durante o ano, pode ser que ele tenha até uma restituição, dependendo de como for a vida, enfim, as despesas que ele tem. Pode ser que ele possa ter uma restituição ou não. Dependendo da situação também, se tiver outras receitas, ele pode até aí sim pagar o imposto de renda. Mas veja, ele está no limite, né? Porque se ele recebeu bem próximo de R$ 30.639,50, ele está no limite. Então, muito pouco provável que ele não tenha direito à restituição e talvez nem imposto a pagar. Mas, a partir daí, para frente, tudo é possível, não é? Depende das despesas que ele tem. Lembrando que nós temos 2 modos de apresentar a declaração. Quem é solteiro, quem não tem muitas despesas médicas, escolas, não é? Normalmente opta pelo modelo simplificado em que o governo permite que você possa abater os seus rendimentos tributáveis 20% a título de despesa, sem necessidade de comprovação. E isso é muito útil, porque quando a gente faz a declaração, a Receita Federal apresenta as 2 modalidades o valor. E aí você vai poder escolher. Se eu fizer no modelo simplificado, eu vou ter uma restituição maior. Se eu fizer no modelo completo, eu vou ter uma restituição menor, vou correr para o simplificado. Exatamente. Isso quando você entra no sistema, ou seja, no programa do Imposto de Renda da Receita Federal, você começa a fazer o preenchimento da declaração, observando tudo aquilo que é necessário, e a hora que você preencheu a declaração com todas as informações, tem um checklist no próprio sistema, ele fala, tá faltando tal item na página tal não está completo, enfim, você vai olhando, analisando e vai acertando. E no final,
chega lá o resultado. E ela te dá, de fato, as duas opções, ou pela simplificada ou pela completa. Pelo que a Mites está nos explicando aqui, quando você é uma pessoa sozinha, individual, não tem filhos, enfim, talvez possa valer mais a pena você fazer a simplificada com desconto de 20%. Agora, você já tem uma família grande, tem os filhos na escola e tal. E outra coisa que muita gente confunde, principalmente com relação à questão da educação. Às vezes, você paga um valor de mensalidade para a escola, mas não é todo esse valor que você consegue abater como despesa. Não existe um limite para isso. Exatamente, exatamente. Esse limite está em torno de 3.500, cerca de 3.500, uma besteirinha a mais. E as pessoas não precisam se preocupar com isso, porque ninguém vai pagar no ano só isso de escola. Não vai. Não é? Sim. Então, normalmente, as pessoas pagam 10 mil, 15 mil, elas só têm que jogar na declaração o valor total que elas pagaram, porque o programa vai abater exatamente aquilo que é passível de ser aproveitado. Douglas Vale conosco hoje, a Mirthin Santos, ela que é a porta-voz da Receita Federal em Sorocaba. Assunto importante, atenção, hoje foi lançado, foi liberado pela Receita o programa para que você possa baixar no seu computador, enfim, baixar o programa e começar a apresentar e entregar. Lembrando que o prazo de entrega é a partir de 15 de março. Ele vai de 15 de março a 31 de maio. Este é o período para você apresentar a declaração. Se você não apresentar nesse período e você está obrigado a entregar a declaração, você fica sujeito ao pagamento de uma multa. Exato. Paulo Roberto, o ouvinte vai interagindo com a gente também, vai enviando as perguntas. O Ricardo Piá, final do telefone 5656, ele diz o seguinte: aposentado precisa declarar se recebeu acima dos 30 mil reais também? Sim, sim. Agora, veja, os aposentados acima de 65 anos, eles têm direito a uma isenção igual ao do limite. Tá? Então, se ele estiver acima de 65 anos de idade, ele está obrigado a fazer a declaração, mas ele talvez não pague imposto, porque ele vai ter esse benefício. Vamos supor que ele tenha um ganho que seja o dobro do limite. Ele recebeu 60 mil e alguma coisa, 61 mil, vamos dizer. Né? Então, ele vai fazer a declaração dele, ele vai abater o limite, tá certo? Então, ele vai jogar esse limite que seria para os nossos pobres mortais, ele vai jogar no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Ele tem que fazer a declaração? Sim, ele tem que fazer porque ele atingiu o limite, mas ele não estará sujeito ao pagamento do imposto. Mais uma pergunta aqui do ouvinte, vai participando com a gente também, é a Aninha, final do telefone 6444. Boa noite. Eu já declaro o imposto de renda e em dezembro de 2023 adquiri um imóvel financiado no valor de 200 mil reais. Preciso declarar essa aquisição? Então, a obrigatoriedade da entrega da declaração, ela não passa somente pela questão do limite anual, né? Da tabela progressiva anual. Não, existem outros critérios. Então, por exemplo, quem teve a posse, soma de bens e direitos que atingiu 800 mil reais, acima disso, ela estaria obrigada a fazer declaração de imposto de renda. Vamos supor que ela esteja desempregada, que ela esteja sem trabalho, mas ela conseguiu adquirir uma casa por financiamento por 200 mil. Ela está obrigada a declarar? Não. Mas a Receita Federal sempre orienta que o contribuinte faça essa informação, porque daqui a alguns anos ela vai querer alienar, pode acontecer dela querer alienar, e ela vai ter que justificar esse patrimônio descoberto. Então, é sempre interessante ela apresentar a declaração. Ela não vai pagar imposto, mas a Receita fica sabendo que ela tem um bem, e que quando ela vender esse bem, ela vai poder usufruir do benefício de ter que pagar imposto tão somente sobre o lucro, o ganho de capital, ou seja, vendeu a casa, comprou a casa por um preço, 200 mil, vendeu por um valor maior, sobre esse lucro, qualquer pobre mortal é obrigado a pagar 15%. O imposto de renda, 15%. Aí o que acontece? Se ela não declara, quando ela for vender isso, ela vai pagar os 15% sobre o valor todo do imóvel. Então, convém declarar para ela se garantir. A gente estava comentando, né, Mirtz, a importância também, as pessoas, claro, elas têm vários canais onde elas possam ser orientadas de como preencher a declaração, de como fazer a declaração, canais específicos da Receita Federal e canais que são de segurança da Receita Federal. Existem vários profissionais que também estão aí no mercado, mas existem também as unidades educacionais, as faculdades, escolas em Sorocaba, enfim, que também prestam esse serviço de forma gratuita às pessoas que têm dificuldade em preencher, pessoas também de baixa renda que não
podem disponibilizar de um valor para que um profissional possa preencher a declaração. Existe também em Sorocaba esta situação. Sim, nossa, muito oportuna a sua colocação. Sabe por quê? Porque nós temos os canais da internet, né? Que temos lá o Perguntão. Que são os canais oficiais. Frequências, né? Perguntas frequentes, nós temos o chat, nós temos o Leozinho, nós temos vários canais de informação. Mas, para efetivamente preencher as declarações, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um escritório de contabilidade, elas podem procurar os nossos NAFs, que significa Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. São alunos de extensão universitária quase sempre, dessas entidades de ensino superior, que auxiliam sem nenhum custo. No máximo, algumas pedem 1 quilo de alimento não perecível, como é o caso da ETEC Fernando Prestes, né? A Uniso não disse se pediria isso aos contribuintes, mas nós temos aqui na Sorocaba, então, a Universidade Uniso, né? Na rodovia Raposo Tavares, né? No quilômetro 92,5, e nós temos também a ETEC Fernando Prestes. Mirtz, como funciona a retenção na fonte? Ganhei X valor, foi retido na fonte durante todo o ano. Preciso declarar? Então, é interessante essa pergunta, porque as pessoas se confundem. Vamos lá. Se o contribuinte tem um salário e está havendo retenção na fonte, é porque ele atingiu a tabela mensal. Porque nós temos a tabela mensal do imposto de renda e a tabela anual, que o obriga a fazer a declaração. Ele pode, em alguns meses, ter atingido a tabela mensal e em outros meses, não. Quando chegar na soma de todos os meses, pode ser que ele esteja abaixo do limite anual. Só para deixar claro aqui, Mirtz, a tabela mensal hoje, o valor é 2.824. Isso. Se você ganha superior a isso, você já tem retenção do imposto. E aí você teria uma escala de alíquotas que começa com 7,5%. E vai até 27,5%. Vai até 27,5% de acordo com o seu rendimento. Então, Exato. se você tem um rendimento assalariado ou não, de 2.824, até aí, isento, não paga o imposto de renda. A partir daí, você entra numa tabela progressiva, que começa com 7,5%. Tá, mas voltando à pergunta... Como funciona essa retenção? Ah, sim. Então, voltando à questão. Contribuinte, em alguns meses, atingiu a tabela mensal, foi superior, teve retenção para o leão. E outros meses, não. Quando chegar no final do ano, talvez ele nem esteja obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porque ele não atingiu a tabela anual. Mas ele deve fazer declaração? Sim, ele deve. Porque ele teve retenção em alguns meses e ele não está obrigado a fazer a declaração anual. E ele vai ter essa restituição de volta. Portanto, é importante. Agora, o que as pessoas têm que ter em mente é, se houve retenção mês a mês do meu salário, preciso ficar atento, porque muito provavelmente atingi a tabela anual e preciso fazer a declaração de imposto de renda. Às vezes para restituir, às vezes para pagar, a depender das despesas dedutíveis permitidas por lei. A gente já está chegando ao final desse bate-papo, mas tem uma pergunta que é bem interessante, porque em tudo, infelizmente, a gente sofre com golpes. Existe tentativa de golpes em tudo. Existem também tentativas de golpes, pessoas tentando aplicar golpes no imposto de renda? Sempre há, né? Sempre há os engraçadinhos. Nós temos um site instalado nos Estados Unidos em que eles têm o nome Receita Federal. Até algum tempo atrás, nós tivemos muita dificuldade, foi depois de muita divulgação que esses problemas foram diminuindo, digamos assim, porque a gente não tinha como brigar com um site instalado nos Estados Unidos. E o que eles faziam? Eles mandavam mensagem aos contribuintes dizendo que o CPF estava irregular e que as pessoas tinham que pagar R$275. E as pessoas pagavam, achando que aquilo era devido. Depois, quando chegava, a gente explicava, isso era um golpe. Mas estava escrito Receita Federal. E daí? Né? Então, golpes existem sempre, sabe? Tem que ser muito esperto, usar sempre os sites oficiais, ter certeza que é Receita Federal. Na dúvida, sempre procurar a gente, procurar no nosso site ou ir a uma unidade, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre destinação do IR. Vamos lá, destinação do imposto de renda, né? Você pode destinar isso para entidades do seu município. Na verdade, não é para as entidades, são para os fundos municipais. Minha gente, é um apelo que a gente está fazendo, Receita Federal, na condição de trabalhos com cidadania fiscal, e eu sou membro dessa equipe também. Nós estamos pedindo aos contribuintes que façam a destinação do imposto de renda. É uma coisa simples.
todo o dinheiro que vocês destinarem vai ser revertido para vocês outra vez na forma do aumento da sua restituição ou diminuição do imposto a pagar. Essa destinação vai para os fundos municipais da criança e do adolescente e também da pessoa idosa. Vai tirar essas crianças que vendem pipoca e balinha no semáforo e vai ajudar essas pessoas idosas que a gente fica com o coração penalizado de manhã quando você vai ao trabalho e vê gente idosa empurrando o carrinho de papelão, de latinha, de PET, essas coisas. É uma forma simples da gente doar. Ao terminar a sua declaração, você vai ter um campo doações diretamente na declaração. Ali você pode doar 3% do seu imposto devido, que é aquele imposto que você já pagou durante o ano todo e que vai ficar para a União, que é o imposto devido, tá? Você pode também destinar mais 3% para o fundo da pessoa idosa. Esses valores vai dar condições para que os nossos fundos municipais aqui em Sorocaba ajudem as crianças. De um potencial nessa cidade de 87.500 pessoas, no ano passado, tão somente 451 pela nova estatística que nós recebemos, que a anterior falava em 571, nessa última falava em 475, se eu não me engano, pessoas que fizeram essa destinação. É muito pouco. Muito pouco, gente. O Sorocaba tem um potencial para receber 86 milhões. Porque não custa absolutamente nada, né? Nada. Você vai doar aquilo que você já vai pagar. Você não está doando, porque quem doa, tira um pedacinho do seu patrimônio e dá para outro. Isso é destinação, porque a gente já pagou. Se houvesse na declaração um linkzinho, eu imagino que quando nós estivermos apresentando a declaração completamente online, talvez essa possibilidade exista, porque nós estamos doando um pedacinho da parcela que vai ficar com o governo. Já foi o ano todo. Nós vamos fazer a declaração de ajuste para ver se a gente vai pegar alguma coisa daquilo que a gente já pagou. Não é isso? Sim. Ou talvez complementar se pagamos a menor. Mas esse imposto devido vai para a União, que aloca esses recursos onde ele quer. O ano passado, Sorocaba tinha direito a 86 milhões e alguma coisa, cerca de 86 milhões, e, no entanto, recebeu cerca de 700 e alguma coisinha, 700 mil e alguma coisinha. 86 milhões, minha gente. Quanta criança a gente tiraria da rua? Quantos clubes de idosos nós podíamos colocar nessa cidade? Dar condições, amparar essa gente idosa, essas pessoas idosas, os GEPASSE, que sobrevivem desses recursos também, Casas André Luiz e outros tantos, né? Então, fica aqui meu apelo. Peço às pessoas que apelem para os seus corações. Ao fazer a declaração, optem, vão ter que emitir o DARF, paguem, mas não se preocupe. Isso não é motivo para cair em malha fiscal e esse valor vem de volta ao contribuinte. Se ele tiver direito a uma restituição de R$1.000, ele vai receber 1.000 mais o que ele doou. Se ele tiver imposto de renda a pagar, ele vai ter diminuído do imposto de renda o quanto ele doou. Se ele doou R$400 e tinha um imposto a pagar de R$1.000, ele só vai pagar agora 600. Ao contrário, ele tinha uma restituição de 1.000, destinou 400, ele vai ter uma restituição de 1.400, com a vantagem de que, quando é restituição e vai entrar nos lotes, ele vai receber corrigido pela Selic. Então, ele vai receber o valor que ele tinha direito, mais esses R$400 que ele doou corrigido pela Selic. É uma boa, é bacana e é uma ação de cidadania, é uma ação de solidariedade que não custa nada para nós. Tá certo, olha, agradecendo aqui a participação da Mirtz Santos, porta-voz Receita Federal. Lembrando, a partir do dia 15 de março, então, começa a corrida para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024. Mirtz, obrigado por estar aqui conosco. Hoje é dia 12 de março ainda. Com certeza, nós estaremos convidando você para retornar aqui no mês de abril, enfim, no mês de maio, na reta final da entrega da declaração do Imposto de Renda, ainda para tirar mais dúvidas com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Band. Muito obrigado. Será um prazer, muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição.